a construção que a gente fez aqui na casa da senhora. Então, toda vez que a senhora vê o tijolinho, a senhora lembra da uma semana que a senhora passou longe de casa, mas para voltar para uma casa nova. Tá bom? Tá bom. Aquela outra a gente jogou fora, tá bom? Muito obrigada. Mas foto aqui nós aqui. Vem cá, tirar a foto. Ah, não vai quebrar não. Não, já vai mais, né? Tem que ficar agradecida mesmo, né? Vem cá, vamos lá. E pra poder... Dona Maria, vai tirar foto. Para os voluntários agora, nós vamos tirar aqui a... Atenção, voluntários! Dona Maria. Voluntários! Pra marcar esse dia na vida da senhora, pra senhora ver todos os dias e lembrar da gente, uma que nós pintamos a casa da cor do colete, a senhora não esquecer. E a outra, eu queria que a senhora puxasse esse negócio preto aqui, ó. Deixa eu só dar uma folgada aqui pra senhora. A senhora dá essa uma puxadinha, só pra senhora tirar. Pode tirar. Tira. Ação e palmas! Esse foi o impacto social que a gente realizou na sua vida. E a senhora realizou um outro impacto nas nossas vidas. Agradeço a senhora pela oportunidade de servir a senhora. A parábola do filho pródigo, do filho esbanjador, assim como a parábola da ovelha perdida e da moeda perdida, traz o mesmo sentido. O ser humano se afastou de Deus. O ser humano, com o seu pecado, procura os seus prazeres e está perdido e precisa ser encontrado, precisa reviver. O interessante é que a parábola da ovelha perdida fala aqui no capítulo 15 que eram 100 ovelhas e então uma saiu do local, do curral, e então se perdeu. E o bom pastor foi em busca daquela ovelha perdida. Você precisa entender que quando nós fomos criados, quando o ser humano foi criado lá no Éden, lá no jardim, quando Adão e Eva, os dois foram criados, e você sabe muito bem dessa história. Eu sei que você sabe porque ela é uma história muito conhecida. Quando o homem então pecou, ele se afastou de Deus, inclusive ele se escondeu de Deus, ele fugiu assim como a ovelha. Essa parábola representa toda a humanidade que está perdida, que está nesse sentido, todos nós estamos mortos, é a humanidade morta, e nós precisamos então de alguém para nos socorrer, para nos ajudar, para nos trazer vida novamente, porque essa é a figura que o Pai diz, essa é a figura da ovelha que está perdida e que é presa fácil do lobo. Mas então o bom pastor vai em direção à ovelha, coloca nos ombros, porque ela não tem capacidade de retornar, porque ela é frágil, ela é presa frágil para o lobo, e então o bom pastor coloca nos ombros aquela ovelha e traz de volta para o aprisco. E o interessante é que há uma grande festa. Ele convida os vizinhos e faz uma grande festa, se regozija por aquela ovelha, se alegra pelo fato daquela ovelha ter retornado para o aprisco, para o curral. O interessante é que, se for colocar em termos monetários, a festa tem maior valor do que a ovelha, porque ele convida os vizinhos, convida muitas pessoas, e então ele dá comida para aquelas pessoas. Mas você precisa entender que Deus, ele não está preocupado com uma questão visual, superficial. Ele não está olhando para aquilo que você tem, ele não se importa com o valor que você tem guardado no banco.
com o valor que você adquiriu ao longo da sua existência. Ele se preocupa com a sua vida. E então o Senhor Jesus explica que essa festa, a qual é dita aqui, é uma festa que acontece no céu quando um pecador se arrepende. Você precisa entender que Deus se alegra. E quando nós olhamos na Bíblia, poucas são as passagens que falam sobre a alegria de Deus. Isso é muito interessante. Sobre festa nos céus, só me encontramos nas parábolas. Mas quando nós olhamos para essa festa no céu, é porque um pecador se arrepende. E assim acontece com a moeda que cai em casa, e a mulher procura diligentemente, com muito zelo, procura bem, e quando encontra aquela moeda, se alegra, chama as vizinhas e celebra. Da mesma forma, do filho esbanjador, do filho pródigo, nós encontramos então uma realidade um tanto quanto mais explícita nas parábolas, porque ali nós encontramos um filho, uma relação profunda, magnífica, uma relação de pai e filho que é quebrada por causa de um orgulho, e não só por causa de um orgulho, mas por causa de um desejo do coração, porque aquele filho pede metade dos bens que era de direito dele. E o interessante é que o pai deu tudo de graça, ele recebeu tudo. E então, como parte da herança, ele sai para gastar, e ele acaba com cada centavo do seu pai, até o ponto em que ele começa a passar fome. Ele deseja então comer naquele momento da comida dos porcos, e nem isso lhe era dado. Assim acontece com a vida daqueles que estão em pecado. Eles mergulham numa podridão, no lamaçal do erro, ao ponto deles não imaginarem onde eles estão, ao ponto deles nem perceberem a situação da vida deles. Talvez você esteja assim, talvez essa seja a sua história, talvez não, mas mesmo assim você precisa entender que você não precisa visualmente está perdido em pecados que são considerados pela sociedade como os pecados piores, como assassinato, estupro, prostituição, drogas. Talvez você diga: eu não cometo esses pecados, mas você precisa saber que qualquer pecado contra o Senhor é passivo de lhe lançar no inferno, porque nós precisamos entender que o Deus justo, o Deus santo, Ele nos criou para a vida. E quando Ele nos criou para a vida, e quando nós então não nos voltamos para Ele, mas recebemos tudo que Ele nos dá e damos as costas para Ele, nós estamos indo para longe dEle, e nós estamos caminhando em direção ao inferno. Como eu falei, aqui é o retrato da humanidade que está caída, que se perdeu porque se afastou do Senhor. A ovelha perdida, ela foi para longe do aprisco porque ela se afastou do aprisco, do cuidado do bom pastor. O filho pródigo, de semelhante forma, se afastou do cuidado do pai, se afastou do território dos lares e foi gastar de forma dissoluta, foi gastar todos os bens de uma forma tão vil, tão pueril, uma vida miserável. Essa foi a vida que ele escolheu. Ele trocou a vida que ele tinha na casa do pai por uma vida de pecado, por uma vida de miséria. E assim acontece com cada um de nós, quando rejeitamos o Senhor Deus e nos voltamos para o pecado, e então damos costas ao Senhor que nos criou. Mas nós temos Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, aquele que veio para nos salvar. Perceba que nos 3 momentos nós encontramos alegria e nós encontramos uma busca. O interessante é que mesmo o filho perdido, ele, quando retorna para o lar, o pai avista de longe. É uma realidade de que ele estava esperando o filho, e ele corre, abraça o filho, e ele diz: o meu filho estava perdido e foi achado. Então isso mostra que ele estava perdido e ele foi achado pelo pai. A grande realidade é que ele não tinha mais direito em nada na casa, porque ele gastou tudo que era seu de direito, mas mesmo assim o pai o aceitou. Eu gostaria de dizer o seguinte para você:
a fim de encerrar esse momento. Eu gostaria de dizer para você que você pode achar que a sua vida está indo bem, mas eu gostaria de dizer que é apenas um engano você achar que tudo está bem. Se você estiver longe do Senhor, você está perdido, porque só há um meio, só existe um meio para que sejamos salvos. Só existe um meio, só existe um caminho para que venhamos entrar no céu de glória. E esse caminho se chama Jesus. Não basta você só saber quem é Jesus. Você precisa depositar sua confiança nele. Você precisa falar publicamente que você acredita nele. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa viver de acordo com a vontade do Senhor. Portanto, nós estamos aqui para abençoar a sua vida. Nós viemos aqui como instrumentos de Deus, buscar aqueles que estão perdidos. Nós somos aí o canal, o meio pelo qual Deus está trazendo palavras para o seu coração, a fim de que você tome uma posição, assim como aquele filho pródigo, assim como aquele filho esbanjador, que se levantou e disse: lá na casa do meu pai há trabalhadores e eles não vivem na condição que eu estou vivendo, portanto eu voltarei para lá e haverei de dizer: Pai, pequei contra o céu, pequei diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas pelo menos, Pai, me faz como um dos teus trabalhadores. E quando chegou lá, para a surpresa dele, o pai fez uma grande festa e disse: você é meu filho, você é o meu filho. E inclusive deu anel para ele, que simboliza a filiação. Você é meu filho, esse é o símbolo de que você é o meu filho. E você estava morto e agora você está vivo, e eu estou me alegrando. Eu convido os vizinhos, convido todo mundo, porque o meu filho está vivo novamente. Você estava vivo lá no Éden, mas você morreu com o seu delito e com o seu pecado, mas o Senhor Deus quer lhe dar vida novamente, e essa vida só pode ser por intermédio de Cristo Jesus. Eu gostaria de então dizer para você: essa é a noite com a qual você tem a oportunidade de experimentar desse Deus e ver o quanto é magnífico viver o caminho da fé. Portanto, se você ouviu o que eu acabei de dizer e você acredita em tudo isso que foi dito aqui, eu gostaria que você levantasse uma das mãos, caso você queira se entregar a Jesus e fazer como aquele filho pródigo, como aquele filho esbanjador. Você precisa entender que a sua mente pode ter um conhecimento a respeito de tudo isso que eu acabei de falar, mas se você não tomar uma posição, uma decisão, se você não agir, nada adianta. Ele sabia que na casa do pai ele tinha tudo de bom e de melhor. Ele pecou, mas ele voltou para o pai reconhecendo o seu pecado. Ele tomou uma posição, ele tomou uma decisão de retornar para a casa do pai. Você inclusive pode estar desviado, você pode ter experimentado do amor de Deus e mesmo assim você se afastou dos caminhos do Senhor. Você também pode entregar a sua vida ao Senhor. Há aqui no nosso meio alguém que quer entregar a sua vida para Deus? Levante uma das mãos para que possamos identificar você. Nós temos algumas crianças aqui à frente. Mais alguém? Muitas crianças, né? Graças a Deus. Sem dúvida alguma, o Senhor quer salvar vocês. Além das crianças aqui na frente, temos outras pessoas lá atrás. Gostaria de pedir aos nossos irmãos, os nossos voluntários que estão de colete, para que se aproximem dessas pessoas, inclusive das nossas crianças. A palavra do Senhor diz que dos tais, das criancinhas, pertence o reino dos céus. Por favor, levante uma das mãos para que possamos identificar vocês, para que ninguém passe desapercebido. Os nossos amigos haverão de se aproximar, de orar com você. Muito bem. Gostaria que vocês ficassem próximos aí. Nós vamos ter mais uma peça de teatro e depois nós vamos fazer a oração.
standing. Oh.